E aí, galera da zoeira, sejam bem-vindos ao canal que descomplica o cinema. Hoje a gente vai falar de um lugar que é tipo a sua casa de vó, só que com mais escamas e fogo. A Vila de Berk. Nosso narrador, um moleque que ainda não pegou a manha do mundo, define o lugar numa palavra só: parado. Tipo, imagine a roça dos seus avós, mas sem a internet. Tudo na mesma batida há séculos. Só que, como em qualquer boteco que se preze, até Berk tem suas pragas. Nada de pernilongo ou zika vírus aqui, meu chapa. Em Berk, a praga é dragão. Isso mesmo, uns bichão alado que chegam na surdina, metem o louco no rebanho e somem no meio da noite com um churrasco de ovelha e uns gritos para deixar o terror no ar. Por isso, a galera lá vive na pilha, armando arapuca, afiando a lança e tentando proteger o pouco que sobrou. Nessa noite de balada dracônica, os caçadores estão na caça do ladrão de ovelhas mais chato de todos. A estratégia? Uma ovelha fake, feita de resto de madeira, lã de carneiro aposentado e muita fé em Deus para ver se dessa vez a parada cola. E não é que o bagulho funciona? O dragão, mais bobo que mosca em sopa, cai direitinho na armadilha e aciona o sino. É tipo o alarme do banco, só que para a vila inteira. Soluço. O gênio incompreendido, ou só meio desastrado mesmo? Aí a gente conhece o Soluço, o mesmo maluco que estava filosofando sobre Berk. O cara quase vira churrasquinho de dragão, mas escapa por um tris. A vila tá pegando fogo, um monte de dragão fazendo a festa, e Soluço, mais ligeiro que coelho em lavoura, corre pro seu brinquedo novo, um lançador de bolas que ele mesmo bolou para derrubar esses bichos. No meio da muvuca, ele tromba com o pai, o chefe da vila, o tal do estoico, um armário de homem. Soluço, apavorado, tenta pegar a sua máquina da discórdia com o Gobert, o ferreiro e mentor do moleque desde que ele era só um pitoco. Mas Gobert barra a onda dele e manda o garoto distribuir as armas pra galera. Enquanto isso, Estoico tá no modo comandante, bolando o plano de defesa com a tropa e dando a letra para tomar cuidado especial com o Fúria da Noite, o terror dos céus. Soluço observa a galera que ele apelidou carinhosamente de Os Bombardeiros. O Perna de Peixe, o Melequento e os Gêmeos do Barulho, Cabeça Quente e Cabeça Dura. A missão deles? Apagar o fogaréu que os dragões estão deixando. É nessa hora que ele avista a Astrid, a mina que comanda a parada e por quem ele tem um crush sinistro. A galera começa a tirar sarro dele, como de costume, e Soluço, com o sangue fervendo, pede uma chance pro Gobert, jurando que em 2 minutos ele bota um dragão para dormir. Ele mostra a invenção, mas o teste vira uma cagada e Gobert reforça. Briga de dragão é na espada, não com gambiarra. Manda Soluço continuar afiando as armas e, enquanto isso, a gente vê umas espécies de dragão fazendo a festa na vila. Um com 2 cabeças, cuspidor de fogo e ácido, incendiando a casa da vizinha, enquanto o outro lado rouba as ovelhas do celeiro. É o caos. Estoico e sua turma se preparam para encarar os inimigos, até que o temido pesadelo monstruoso dá as caras e ataca a torre de vigia. Estoico entra no modo turbo e começa um combate que só os vikings mais raiz aguentam. Mas, para desespero de geral, um rugido arrepiante ecoa na noite. Um Fúria da Noite surge do nada e, em segundos, destrói a plataforma onde Estoico e sua galera estavam. Por sorte, todo mundo pula a tempo de não virar fumaça. Fúria da Noite. O dragão mais cobiçado e incompreendido de Berk Soluço explica que o Fúria da Noite é tipo o troféu do guerreiro, raríssimo, não rouba comida e nunca erra o alvo. Gobert decide que é hora de se juntar à briga e deixa Soluço responsável pela oficina, mas o moleque, óbvio, não obedece. Rapidão, Soluço leva sua máquina para um canto isolado da ilha e arma a engenhoca, tipo ninja, esperando o Fúria da Noite. E não é que o azar, ou a sorte, dependendo do ponto de vista, de Soluço entra em cena. O Fúria da Noite ataca uma casa perto dele, ele se assusta e dispara a máquina. O tiro acerta em cheio o Fúria da Noite, que cai do outro lado da ilha. Soluço comemora a vitória gloriosa,
Mas a alegria dura pouco, porque logo um pesadelo monstruoso aparece para dar um perdido nele. Estoico, que está por perto dando uma coça em outro dragão, escuta os berros do filho e manda os guerreiros cuidarem daquele dragão enquanto ele vai salvar Soluço. O pesadelo monstruoso persegue Soluço pela vila até encurralar o coitado. Mas quando Soluço pensa que vai virar petisco, o pai dele aparece e mete um socão no dragão. O dragão tenta atacar fogo no Estoico, mas o estoque de fogo acaba e Estoico começa a dar uma surra no pesadelo monstruoso, que de tanto apanhar, decide vazar. O encontro inesperado. Um dragão amigo? Apesar de todo o esforço da galera, parece que foi tudo em vão. Os dragões conseguem fugir levando as ovelhas e deixando um rastro de destruição que nem o Carnaval de Salvador. Soluço tenta convencer o pai de que acertou um Fúria da Noite, mas Estoico tá puto da vida. Diz que toda vez que o filho sai de casa, dá ruim e que tem problemas maiores para resolver do que escutar as lorotas do garoto. O inverno tá chegando e ele tem que alimentar a galera da vila. Soluço, na inocência, ainda solta um eles podiam comer menos, né? Estoico pergunta por que o filho não consegue seguir uma ordem simples. E Soluço responde que também quer matar dragões. Estoico, com nojo, diz que Soluço pode ser qualquer coisa, menos um matador de dragões. Até a crush dele, a Astrid, mete o pau, falando que ele só não é expulso da vila por ser filho do grande Estoico. Quando Gobert deixa Soluço em casa, o moleque decide ir atrás do Fúria da Noite. Enquanto isso, na reunião dos guerreiros, Estoico tenta convencer a galera a ir pro ninho dos dragões e acabar de vez com a ameaça. Mas ninguém cola, porque ninguém sabe onde é o bendito ninho. Estoico então afirma que o ancião da vila sabe o endereço e promete que eles vão para lá. Todo mundo concorda com o paizão e Estoico manda preparar os navios. De volta ao Soluço, ele está na floresta do outro lado da ilha, caçando a presa, com um caderninho na mão marcando cada canto que passou. Já andou pra caramba e, frustrado, mete um tapa num galho que volta e acerta a cara dele. É aí que ele vê uma árvore quebrada e um rastro que leva a um buraco. Ele se aproxima e vê o dragão negro no chão, desmaiado. Soluço olha o bichão com medo e admiração, puxa uma faquinha, pisa nele e grita de alegria que conseguiu. Mas o dragão dá sinal de vida, o que assusta o garoto. Soluço se prepara para matar, mas o dragão o olha com um olhar triste, fazendo ele desistir. O dragão parece gemer de dor, e Soluço, tipo um bom samaritano, decide soltar o bichão. Nesse momento, o dragão percebe que está sendo solto, pula em Soluço e ruge feio para ele, mas sem machucar, e vaza. Soluço percebe que o Fúria da Noite não consegue mais voar. O treinamento inusitado. Uma nova perspectiva. Chegando em casa, Soluço encontra o pai, que diz ter uma notícia boa para ele. Soluço responde que também tem uma para o Estoico e pede para o pai falar primeiro. Estoico fala que pensou no que o filho disse e decidiu mandá-lo para treinar na arena de luta contra dragões. Soluço, que agora tem outros rolês com dragões, tenta recusar a proposta do pai, mas Estoico já bateu o martelo. Ele se despede do filho e diz que volta logo da sua viagem em busca do ninho dos dragões. Na manhã seguinte, Gobert, que está encarregado de treinar a galera para enfrentar dragões, apresenta a arena de combate. Soluço também aparece, o que irrita a turma, mas Perna de Peixe defende o amigo. Gobert chega, manda todo mundo calar a boca e começa a explicar o treinamento. Ele diz que atrás daqueles portões tem dragões capturados para usar nos treinos. O primeiro é o Comedor de Rochas, e Gobert solta o bicho sem dar uma instrução, só falando que o escudo vai ser o melhor amigo deles. Finalmente, ele dá uma dica: fazer barulho com os escudos para confundir o dragão. Quando fazem isso, o dragão começa a enxergar tudo embaçado. Gobert avisa que aquela espécie só tem 6 disparos, um para cada. Enquanto Perna de Peixe se distrai de papo, acaba sendo atingido. Astrid, mais esperta que os outros, percebe que é um jogo de eliminação. Ela usa o melequento de isca e joga uma lança num balde com escudos, fazendo o dragão gastar outro disparo.
Um dos escudos acaba indo na direção do Soluço, o que atrai o dragão para ele. Soluço é encurralado e quase vira churrasco, mas Gobert intervém a tempo, recaptura o dragão e dá um esporro no garoto, dizendo que os dragões sempre atacam para matar. Soluço volta para o lugar onde encontrou o Fúria da Noite e se pergunta por que ele não o matou. Ele decide seguir o mesmo caminho de antes e descobre um lugar escondido, bonito e isolado. Lá ele se assusta ao ver o Fúria da Noite tentando escalar uma montanha, mas o dragão acaba caindo. Observando de longe, Soluço começa a desenhar o bichão e percebe que falta um pedaço da asa da cauda, o que explica por que ele não consegue voar. Soluço deixa o lápis cair e o Fúria da Noite logo percebe a presença dele, encarando o garoto que o deixou naquele estado. Dragões. Não são só monstros? Mais tarde, na reunião, os jovens se reúnem e Gobert pede para estudarem sobre cada tipo de dragão, entregando um livro com informações. Ninguém demonstra interesse, exceto Perna de Peixe, que parece saber tudo sobre as criaturas, mas é ignorado pelos outros. Astrid fica no salão e Soluço se aproxima dela, falando que talvez os dragões não sejam tão maus assim. Astrid pergunta se ele tá ficando doido ou só de zoação. Soluço diz que eles só sentem fome igual aos humanos e que talvez roubem para sobreviver, não para matar. Isso deixa a Astrid pistola. Ela afirma que ele vive em um mundo diferente por ser filho de estoico, que nunca precisou se esforçar como os outros. Ela diz que um dia vai ser chefe da vila e sai irritada. Soluço então começa a estudar o livro e percebe que todas as recomendações são para matar qualquer dragão, porque todos são considerados maus. Na página do Fúria da Noite, só tem um aviso: fuja ao ver esse dragão. Soluço então coloca seu próprio desenho sobre a página. Enquanto isso, os guerreiros da vila estão se aproximando de uma ilha que talvez esconda o ninho dos dragões. Eles entram numa neblina sinistra, ficando totalmente cegos até que chegam à costa. É aí que os ataques começam, vindo de todos os lados, por cima e por baixo. Os segredos dos dragões revelados. No treinamento, Soluço questiona Gobert sobre a falta de registro do Fúria da Noite, mas Gobert pede para ele se concentrar. O dragão liberado agora é o Tempestade. O campo de treinamento é dentro de um labirinto, e logo o dragão começa a perseguir Soluço, mas Perna de Peixe passa na frente, pegando a atenção do bichão. Em seguida, os gêmeos também aparecem, e Gobert pede para eles encontrarem o ponto cego do dragão, mas os irmãos são lerdo demais e quase viram churrasco. Soluço continua questionando Gobert sobre o Fúria da Noite, mas ele diz que não sabe nada sobre ele. Astrid, que está do lado, pede silêncio. Ela faz sua jogada e fica cara a cara com o dragão. Mas Melequento, querendo impressionar, atrapalha tudo. Eles correm, e o dragão vai atrás da Astrid, que logo vê um machado no chão e consegue pegar. No entanto, o dragão sobe pelas duas paredes onde Soluço está, e sem opção, Astrid corre para salvá-lo, usando o escudo para segurar a parede. Com o dragão caído, ela aproveita a chance para pegar o escudo e o machado do Soluço, golpeando o pé do dragão e conseguindo colocá-lo de volta na jaula. Ela dá um sermão em todos, principalmente no Soluço, pedindo para ele escolher um lado. Mais tarde, Soluço decide visitar o Fúria da Noite e leva um peixe para ele comer. Ele chega de fininho, mas não encontra o dragão, que está logo atrás dele. Quando ele se vira, os dois ficam cara a cara. O dragão não quer confiar em Soluço, mas o garoto joga o escudo e as facas para longe. O Fúria da Noite aceita o peixe, e à primeira vista, Soluço pensa que ele não tem dentes, mas logo aparecem vários dentes afiados. Em seguida, o dragão começa a se aproximar. Soluço treme na base, achando que vai empacotar, mas o Fúria da Noite só quer que ele coma o peixe junto. Soluço, para agradar, acaba comendo um pedaço do peixe. O Fúria da Noite parece sorrir para o garoto, e Soluço tenta se aproximar, mas o dragão o rejeita, voa para longe e faz um círculo de fogo no chão para esquentar o ambiente. Quando ele se vira, percebe que Soluço já está perto de novo, tentando fazer amizade. O dragão ainda ignora. Uma amizade que desafia tudo mais tarde, ele está de cabeça para baixo achando que o garoto foi embora.
Mas ao abrir os olhos, percebe que Soluço ainda está ali desenhando na areia. O Fúria da Noite decide se aproximar para ver o que está sendo desenhado e descobre que Soluço está fazendo um retrato dele. O dragão, mostrando que é inteligente, pega um galho e começa a desenhar algo também na areia. Soluço tenta se aproximar e, sem querer, pisa no desenho, o que irrita o dragão. Logo ele entende que precisa se aproximar devagar, como se estivesse dançando. E quando percebe, já está bem perto do Fúria da Noite. Soluço tenta encostar no dragão, que recusa mais uma vez. Então o garoto vira o rosto para o lado, tendo seu primeiro contato breve com a criatura. Durante a noite, Gobert está contando histórias de como perdeu partes do corpo e de como matou seu primeiro dragão. Em determinado momento, ele comenta que um dragão que não pode voar está praticamente morto, o que deixa Soluço triste. Ele se levanta e sai, sendo notado apenas pela Astrid. Soluço vai até a ferraria e começa a construir um par de asas para o Fúria da Noite. No dia seguinte, decide visitar o amigo novamente, levando comida e o presente. Ele oferece alguns peixes para o dragão, mas quando tira uma enguia, o dragão demonstra nojo e Soluço a joga longe. Enquanto o Fúria da Noite come, Soluço tenta colocar seu plano em prática e logo consegue encaixar o presente que fez especialmente para ele. Quando o dragão para de comer e percebe que Soluço está em sua cauda, ele logo levanta voo e, por um momento, os dois conseguem se manter no ar. No entanto, Soluço percebe que precisa segurar a parte da asa artificial para que o dragão consiga voar corretamente. O Fúria da Noite então o joga no chão e também acaba caindo. Isso não abala Soluço, que se levanta animado e grita dizendo que tudo é só questão de trabalho em equipe. O inesperado herói de Berk. No próximo treino da galera, o dragão escolhido é o Zíper Arrepiante, uma criatura de duas cabeças, sendo que um lado cospe ácido e o outro solta fogo. A missão deles é descobrir qual cabeça faz o quê. O grupo é dividido em duplas, e enquanto os 4 discutem, o dragão aparece e arrasta o cabeça dura para longe. Ele logo retorna completamente apavorado, dizendo que aquele dragão só gosta de brincar com suas vítimas antes de atacar. Soluço forma dupla com Perna de Peixe, e quando o dragão aparece atrás deles, Perna de Peixe joga o balde de água na cabeça errada e corre abandonando Soluço. Ele tenta fazer o mesmo, mas falha miseravelmente. O dragão se aproxima, começa a cheirá-lo e, para surpresa de todos, se afasta lentamente. Todo mundo fica intrigado, sem entender por que o dragão recuou. É então que descobrimos que Soluço estava com uma enguia. Todo mundo fica de cara, e Soluço fala que precisa fazer algo. Então ele volta para casa e dessa vez faz uma cela. Só que o dragão não aceita de primeira e corre. Contudo, depois vemos várias tentativas dos dois tentando voar. Enquanto estão voando, eles acabam caindo em um campo de pétalas. E Soluço descobre outra coisa que afeta os dragões. Ele logo usa isso contra o comedor de pedra, que começa a espirrar e gasta todas as suas bolas de fogo. Enquanto está com Fúria da Noite, Soluço faz carinho nele e descobre que eles são sensíveis na região do queixo. No próximo treinamento, ele decide testar isso com o Tempestade e consegue, deixando todos chocados de novo. Ele continua seus estudos com Fúria da Noite e descobre mais coisas, como o fato de que eles gostam de brincar com a luz refletida. Mais uma vez, ele usa isso nos treinamentos e consegue mandar um dragão pequenino para a jaula. Todo mundo o admira agora, e Astrid está com a pulga atrás da orelha e furiosa. Até que vê Soluço passando com seus acessórios para a floresta e decide segui-lo, mas o perde de vista. Estoico e seus guerreiros retornam da missão fracassada com alguns feridos. Todo mundo fala para o Estoico que Soluço agora finalmente virou um guerreiro, e ele fica de queixo caído. O grande segredo e a descoberta do ninho. Enquanto isso, Soluço aprimorou seu equipamento e está treinando seus voos no céu, junto de seu amigo, que ele apelidou de Banguela. Os dois estão em sintonia total e felizes até que Soluço deixa seu caderno do manual de voo cair, e os dois começam a despencar do céu.
Soluço consegue recuperar o caderno e voltar para Banguela, mas os dois estão descendo muito rápido e ele não consegue ver o manual. Então decide abandoná-lo e os dois conseguem voar perfeitamente sem ele e comemoram. Então chega o dia de escolher o grande guerreiro de elite, e Soluço é consagrado o guerreiro de elite, deixando o pai orgulhoso e a Astrid furiosa. No dia seguinte, quando ele vai visitar Banguela, Astrid está no local, e Soluço tenta esconder seu amigo de todas as formas. Mas Astrid diz que sabe que Soluço está envolvido com algo. Então, Banguela aparece e se prepara para atacar. Astrid também entra em posição de ataque, mas Soluço para os dois e diz que Banguela não é nenhuma ameaça. Ela tenta pegar seu machado, mas Soluço a avisa para não fazer isso e, com uma cara de decepção, a garota deixa o local. Mas Soluço não pode deixar que Astrid conte para o resto da vila. Então decide pegá-la junto de Banguela e a leva para o topo de um penhasco, fazendo com que ela prometa que não vai contar para ninguém. Ele pede que confie nele e dê uma volta com ele em Banguela, que parece ter ciúmes da garota e logo começa a voar loucamente, causando medo nela. Enquanto Soluço pede para ele parar com a brincadeira, Astrid então toca em Banguela e pede desculpas por mais cedo. O dragão aceita o pedido de desculpas e começa a voar normalmente. E eles têm um voo tranquilo com Astrid admirando a paisagem. Enquanto conversam sobre como vão fazer para esconder isso do resto da vila, Banguela começa a agir estranho e logo notam vários dragões sobrevoando ao lado deles. Eles estão se dirigindo para um vulcão e, ao acompanhar o grupo, acabam descobrindo o ninho dos dragões e algo muito pior, um dragão alfa, e percebem que os outros são apenas operários trabalhando para mantê-lo. Eles decidem sair dali o mais rápido possível quando o alfa começa a devorar os outros dragões. A batalha final. Dragões unidos contra o caos. Então voltam para o esconderijo dos dois amigos, e Astrid quer contar para o estoico sobre o ninho, mas Soluço pede um tempo, pois teme pela vida de seu amigo. Astrid concorda e o soca pelo sequestro, mas depois o beija pelo passeio incrível, o que deixa o garoto animado enquanto Banguela faz uma cara de julgamento para o seu amigo. No dia seguinte, é o último teste. Eles terão que enfrentar um pesadelo monstruoso. Todo mundo na vila está lá para ver o quão grandioso é Soluço. E Estoico faz um discurso sobre como está orgulhoso do filho. Gobert logo chama Soluço para o desafio e todos estão na torcida por ele. Soluço avisa que está pronto e logo soltam o pesadelo monstruoso que sai cuspindo fogo e tentando fugir. Porém, ele nota a presença de Soluço dentro da arena e se dirige até ele. Mas Soluço começa a jogar seus acessórios fora, e todos ficam apreensivos enquanto o dragão se aproxima. Soluço tenta tocá-lo e todos ficam em choque. Estoico pede para pararem a luta, mas Soluço impede e diz que está tudo bem. Afirma que não precisam matá-los e que podem ser amigos também. Estoico, irritado, atira seu martelo contra a grade, o que deixa o dragão furioso, e ele começa a atacar Soluço. Banguela escuta o rugido do dragão e decide ver o que está acontecendo. Soluço tenta escalar as paredes, mas o dragão está em sua cola. Astrid consegue entrar na arena. Ela distrai a fera enquanto Estoico ergue a porta para que fujam. Mas o dragão tampa a saída e segura Soluço com a pata até que Banguela chega ao local e começa a enfrentar o dragão inimigo. Os dois travam uma luta feroz, e Banguela consegue colocar o pesadelo monstruoso para dentro, mas logo é cercado pelos guerreiros, que não são eficazes em detê-lo. Contudo, Estoico inicia uma luta com a criatura, porém ele também não é páreo para o dragão. E quando é quase finalizado, Soluço pede para seu amigo dragão parar. Banguela obedece ao amigo, mas é capturado em seguida. Nesse momento, Estoico ainda não decidiu o que fazer. E pai e filho têm uma discussão onde Soluço revela que encontrou o ninho. E Estoico pergunta como ele conseguiu, ao que Soluço responde que apenas um dragão consegue encontrar. Então Estoico decide reunir seus guerreiros para ir atrás do ninho. Soluço tenta avisá-lo que é perigoso, mas Estoico, com raiva, diz que Soluço não é mais seu filho.
Uma frota de navios é preparada para ir até o ninho, e eles prendem Banguela para guiá-los. Ao chegarem no local, já na entrada, vários dragões estão esperando, e Banguela começa a agir estranho, o que faz Estoico perceber que estão no lugar certo. O novo começo de Berk. Enquanto isso, Soluço tenta convencer seus amigos a ajudá-lo a salvar seus pais e companheiros. E eles concordam, mas perguntam como vão fazer para chegar lá. E Soluço responde que eles vão montar nos dragões. Minutos depois, Soluço e seu grupo já estão preparados para voar. Enquanto isso, na Ilha dos Dragões, os guerreiros começam a armar várias armadilhas e Estoico passa por seus guerreiros dizendo que a batalha final acaba hoje. Então eles atacam o ninho abrindo um buraco na montanha e logo lançam uma rocha em chamas que clareia o local que está cheio de dragões. Estoico dá o sinal para atacar. E todos os dragões começam a recuar de medo e todos ficam sem entender nada. Banguela está desesperado no navio e todos comemoram pensando que acabou. Então todos escutam um rugido feroz e o Alfa começa a sair da caverna destruindo tudo e até esmagando algumas pessoas. Enquanto todos correm, o Alfa prepara seu ataque. Ele tem todos os poderes de todos os dragões juntos e sai queimando a frota de navios. E Banguela ainda está preso no navio em chamas. Enquanto todos correm, Estoico e Gobert armam a catapulta para atacar o Alfa. O tiro não tem nenhum efeito, o que acaba irritando ainda mais o Alfa, que está prestes a disparar contra os dois quando Soluço e seu grupo, montados em dragões, chegam para salvar o dia. Soluço pede para eles atacarem o crânio e o rabo do Alfa, que são os pontos fracos dele. Do alto, montado no dragão da Astrid, Soluço avista Banguela e pede para ser jogado no barco para salvar o amigo. Enquanto ele tenta libertar Banguela, os outros tentam atrasar o Alfa. Porém, o efeito sai pela culatra, pois acaba causando desorientação nos seus próprios dragões. Melequento acaba caindo de seu dragão e cai sobre o Alfa. E Perna de Peixe e seu dragão também acabam caindo. E quando estão prestes a serem esmagados, Melequento ataca um dos olhos do Alfa. Soluço ainda tenta salvar o amigo, quando o Alfa acaba acertando sua pata no barco e o termina de quebrar. Assim, os dois acabam afundando. Enquanto Soluço tenta salvar seu amigo de se afogar, Estoico resgata seu filho e mergulha de volta para salvar Banguela. Ele rapidamente liberta o dragão, que o salva e leva para a superfície. Astrid e seu dragão quase são engolidos pelo Alfa, mas ela decide saltar dele e quebrar seus dentes para soltar o rabo de seu dragão, que está preso na boca do Alfa. O Alfa está se preparando para soltar um disparo quando Astrid avista Soluço e decide se jogar nos braços de seu amado. Banguela consegue pegá-la pelos pés e a joga em terra firme. Então, Soluço e Banguela começam seu ataque. Eles fazem um mergulho contra o Alfa e o atingem, o que o deixa furioso, fazendo-os serem perseguidos pelos céus. O Alfa está perdido no céu, enquanto Banguela começa a atacá-lo de todos os lados, queimando todas as suas asas. E em desespero, o Alfa começa a queimar tudo. A cauda falsa de Banguela também está em chamas. Soluço e Banguela agora têm pouco tempo para resolver as coisas, então decidem atrair o Alfa para uma armadilha. Eles começam a mergulhar fundo, e o Alfa os persegue até que Banguela se vira e lança um ataque diretamente na boca do Alfa, o que o faz despencar pelos ares. Final feliz? Quase! Infelizmente, sua cauda acaba acertando o Soluço, que cai sobre as chamas, mas Banguela segue seu amigo para protegê-lo. Algum tempo depois, Estoico procura por seu filho e logo encontra Banguela ainda vivo, encolhido no chão. E logo todos chegam com lágrimas, achando que Soluço morreu. Estoico chora, e Banguela revela que conseguiu salvar Soluço. Todos comemoram, e Estoico agradece a Banguela, dizendo que ele faz parte da família agora. Algum tempo depois, Soluço acorda em sua casa e Banguela está ao seu lado. Ele pensa que tudo foi um sonho e acha que seu pai vai brigar por Banguela estar em sua casa. Então, os dois heróis decidem sair para fora e acabam encontrando a vila cheia de dragões, mas dessa vez eles são amigos.
Soluço encontra seu pai, que lhe diz que algumas coisas mudaram desde que ele passou um tempo desacordado. Logo, Astrid chega e o beija. Soluço brinca, dizendo que já está se acostumando com isso. Gobert também aparece, dizendo que encontrou os designs que Soluço fez para as asas de Banguela, refez e agora entrega um novo par. O filme termina com Soluço e Astrid sobrevoando a vila que agora está de cara nova e onde todos não precisam mais se preocupar com os dragões. E aí, curtiu essa versão turbinada? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa aventura cheia de dragões e emoção. Qual foi a sua parte favorita? Deixa nos comentários.